Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Acho que o projeto dos deputados que traz essa possibilidade de punições administrativas para os casos de racismo nos estádios de futebol, ele é um projeto importante, porque a gente tem assistido na nossa sociedade e temos assistido em jogos de futebol repetidas vezes manifestações de racismo, trazendo formas lamentáveis de discriminação dentro dos estádios de futebol. E acho que o projeto avança no sentido dessa consciência. Mas acho que hoje esse plenário aqui ele foi tomado por uma discussão que é também muito atual, que é como o racismo, para além dos estádios de futebol, tem ganhado terreno em diferentes manifestações na nossa sociedade. E essa semana, de forma repetitiva, a gente teve o fato de que terreiros, templos de candomblé e de umbanda foram invadidos e peças foram quebradas e os templos foram quebrados. Num dos casos, traficantes ordenaram que as próprias pessoas daquela religião fossem obrigadas a destruir as suas próprias peças sagradas. Isso é de uma violência tremenda. Isso é fruto de racismo. E é muito importante que as lideranças religiosas, especialmente as lideranças cristãs e evangélicas, se manifestem nesse debate. Por quê? Especialmente as lideranças cristãs e evangélicas. Porque aqueles traficantes se identificavam como cristãos também, mas não só. Porque essa não é a primeira vez que esse debate vem à tona. Basta colocar no Google que vai vir à tona reportagens de alguns anos atrás, quando, por exemplo, tinha um enfoque de que pessoas de comunidades não podiam mais andar usando branco nas comunidades porque estavam sendo perseguidas por traficantes. E que traficantes? Traficantes evangélicos, ou traficantes que se reivindicavam evangélicos, mas que se consideravam afastados das suas religiões. E por que isso acontece? É porque os pastores ficam instigando que os traficantes façam isso? Ouso dizer que não, que na maioria das vezes, pelo menos, não. Não tem nenhum pastor por trás instigando. Mas há uma doutrina religiosa que acaba estimulando essa lógica. Que doutrina é essa? É uma doutrina que trata a outra religião como obra do inimigo, como obra do diabo. Aqui se falou, por exemplo, de liberdade de expressão. Se a gente entra num templo e vê um pastor igualando uma entidade do candomblé ao diabo, ao inimigo e a uma força do mal. Será que isso não é praticar uma forma de discriminação contra outra visão religiosa? É fundamental que as lideranças cristãs façam essa reflexão. Porque o que se fala nos templos não fica dentro dos templos. O que se fala nos templos forma mentalidades, forma maneiras de se pensar e de se ver o mundo, forma maneiras de se ver as outras religiões. Esse é um debate fundamental. Por isso é importante que quando há episódios de violência como o que aconteceram essa semana, e especialmente no caso brasileiro, as lideranças cristãs se posicionem contra essa violência. Por quê? Porque de alguma forma no Brasil hoje é essa leitura da realidade que acaba vendo numa parcela das manifestações religiosas a presença de um inimigo. É isso que está criando o caldo de cultura da intolerância religiosa no Brasil. A gente sabe que no passado
outras religiões foram discriminadas. A gente sabe que ainda hoje no Brasil, de forma minoritária, outras religiões também podem estar sendo discriminadas. Mas hoje, o ponto fundamental da discriminação religiosa no Brasil, do racismo religioso, ele se centra nas religiões de matriz africana. Por quê? Qual é a origem dessa leitura? A gente tem vários estudos que apontam, mas sem dúvida nenhuma, tem uma questão que hoje as lideranças do cristianismo têm que ter responsabilidade e se posicionar nesse debate. Tem que todas virem a público e repudiar a violência contra as religiões de matriz africana e contra toda forma de religião. A gente sabe que em diversos outros países, os cristãos são minoria e são também perseguidos. E nesses países a gente tem que lutar para que os cristãos sejam respeitados e para que aquelas religiões que praticam sectarismo e que de alguma forma acabam estimulando manifestações de violência, também se posicionem contra isso e que a gente avance num mundo onde a laicidade do Estado seja um princípio para que as religiões possam conviver de forma fraternal e harmônica. Agora, no caso brasileiro, senhor presidente, para concluir, é fundamental que quando se faz esse debate, não é para atacar nenhuma religião, não é para tentar alterar a doutrina de nenhuma religião. Eu não faço parte das religiões para poder querer influenciar na sua visão doutrinária, mas é para cobrar das lideranças religiosas uma posição de responsabilidade e cidadania, para que tenham a compreensão de que muitas vezes uma determinada doutrina pode, ao extrapolar os muros do seu templo, estimular situações de violência como as que a gente tem assistido no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu concluo só ressaltando mais um aspecto. A gente sabe que, por exemplo, boa parte desses traficantes que estão envolvidos nessas religiões sequer estão praticando naquele momento uma religião, são afastados, mas têm na sua visão aquela ideia do inimigo. Quem é o inimigo? Que ele aprendeu muitas vezes dentro do templo. E ao ser um ator social que se manifesta através da violência, com armas, com ocupação de territórios e etc., essa violência também se volta para aquele inimigo religioso que é identificado na religião de matriz africana. Por isso, uma cobrança específica sobre as lideranças evangélicas para que se posicionem nesse debate e contribuam para que a gente possa ter um clima de paz. E daí a convocação para que nesse domingo estejamos todos em Copacabana a partir das 13 horas para uma grande marcha, para uma grande caminhada pela liberdade religiosa, para que os cristãos possam professar sua fé sem sofrer preconceitos, para que os candomblecistas possam frequentar sua fé sem preconceitos, os umbandistas, os espíritas, os budistas, os ateus, os agnósticos e todos e todas no nosso país possam conviver de forma harmônica. Para isso é fundamental que a gente combata a discriminação e combata toda forma de violência.